Pai, Senhor, todos os irmãos, hoje vamos falar sobre Abacuque. Esse vos fala seu irmão Maurício, pregador, escritor e professor da Escola Dominical de Santa Catarina, Brasil. Abacuque, o profeta da fé. A profecia de Abacuque baseia-se na sentença de Deus contra o seu povo. Inicia seu relato das circunstâncias que envolvem Judá. Amados e diletos irmãos, peso que viu o profeta Abacuque. Com isso afirma que é apenas o porta-voz a quem Deus revelou a sentença a ser executada contra Judá apóstata. Todavia o profeta entende ter o direito de questionar o porquê dos fatos e obter de Deus a resposta às suas perguntas. A primeira queixa, capítulo 1, verso 2 a 4. O profeta não compreende por que o Senhor executa logo o juízo contra a ímpia nação judaica. Ele expõe a razão de seu clamor contra a violência e iniquidade, dizendo que Deus não ouve. E por isso a ele se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio oprime, cega o justo e sai o juízo pervertido. A queixa do Abacuque é também a nossa queixa. Amados, quantas vezes temos dito que faz o mal não é punido e prospera, mas quem é reto faz o bem e nunca prospera? Deus não dorme, Deus está vendo. E o castigo dos ímpios há de vir. Provérbios 10, 7. O Senhor, no dia certo, mostrará a diferença entre o ímpio e o justo. Malaquias 3,6. A resposta de Deus ao profeta Abacuque, os versos 5 a 19 desse capítulo 1. Se o profeta quer ver o juízo de Deus sobre Judá, que se prepare para ver o que acontecerá. Deus vai realizar uma obra tão espantosa no meio do seu povo, que não será crida quando for confiada. Ele vai executar o juízo contra o seu povo. Para disciplinar o seu povo, ele usará o caldeu como um flagelo. O Senhor consentirá que os caldeus conquistem Jerusalém e leve o povo cativo a Babilônia. Na época do Nabucodonosor. A disciplina vai ser dolorosa, mas vai ser executada. Não é o que o profeta deseja, pois verá cumprido o seu desejo. A corrupção, a violência e a idolatria são varridos de Judá, os caldeus descerão Jerusalém, e Judá será levada cativa. A réplica de Abacuque, os versos 12 ao 17. O profeta não esperava essa resposta. Como Deus iria permitir tal afronta dos caldeus ao seu povo? Acaso o Senhor havia esquecido dos tempos antigos que havia liberado o povo da opressão do faraó da escravidão do Egito? Não. É Judá o seu povo escolhido. Por que sofreria o jugo vil dos ímpios caldeus? De fato, Judá estava a mercê o justo castigo por sua apostasia. Porém, se Judá era ímpio, Caldeia era muito mais. Abacuque não entendia como Deus ia usar os caldeus contra o seu povo, um flagelo. Ele diz aqui: tu és tão puro aos olhos que não podes ver o mal. Olha só a situação de Israel, hein? Porque olhas para os que procedem ardorosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. O profeta não compreende nesse contexto. Todavia, persiste em obter a explicação de Deus. Amados irmãos, devemos, como profeta, estar sempre em guarda, na fortaleza, vigiando para ouvir o que o Senhor fala conosco. E quando nos arguir, devemos saber responder. Em outras palavras, devemos ser pacientes, vigilantes, perseverantes nas orações, sempre prontos a responder ao Senhor e aprender o que quer ensinar por meio de seus atos.
Amados, no capítulo 2 nós temos a resposta de Deus a Abacuque. Escreve a visão. Capítulo 2, verso 2 ou 3. A expectativa de Abacuque não era vã. Ele esperava no Senhor, aqueles que esperam no Senhor alcançam vitória. As suas orações não ficam sem resposta de Deus. Ele sempre responde, seja como sim ou não, ou como espera, ou tempo atrasado, ou tempo certo. Deus ordena o profeta que escreve de modo claro, objetivo, sem linguagem difícil ou confusa, de modo que todos possam ler e compreender a visão, ainda que correndo posse o que a ler. Isso nos ensina que devemos entregar a mensagem de Deus de modo que todos possam compreender. Vamos ver, a visão ainda é para o tempo determinado. Verso 3, vamos ver então sobre essa visão, o tempo determinado. Quando Deus não falha, Ele revela a sua palavra, Jeremias 1,12. Não é assim a profecia da mente humana, nem a profecia da carne, não. Que tanto mal tem causado a obra de Deus às pessoas simples. A visão dos fatos por acontecer foi claramente revelada a Abacuque. Ela não tinha tempo determinado por Deus. Não falaria, não mentiria. Falaria até ao fim. Cumpriria integralmente, sem erro, ainda que os olhos do profeta parecem tardar. Se tardar, esperam, porque certamente virá e não tardará. Amados, é necessário atentar para o contexto que essa profecia se refere ao juízo de Deus sobre a ímpia Judá, pelas mãos dos caldeus, nada obstante, conforme o capítulo 1, verso 11, 2, 5. O pecado dos babilônicos é maior do que o dos judeus, na época, pois atribuem todas as suas vitórias nas guerras de seus ídolos com metais de barro, madeira, etc. Não atento para o fato de toda a glória pertence a Deus, por isso os arrogantes caldeus serão castigados. O soberbo se enche em si, em sua alma envaidece, confia apenas em seus méritos próprios. Porém, Deus abomina os soberbos. Veja a causa da queda de montes que se julgam imbatíveis. Provérbios 16, 18. A confiança em si próprio leva o homem à queda, porém aquele que confia no Senhor viverá pela fé. Romanos 1, 17, Hebreus 10, 38. Aprendemos a exercer a inteira fé no Senhor. Ele jamais nos abandonará. Temos aqui, amados, capítulo 2, versos 6 ao 20, 5 ais contra os caldeus. Deus não está esquecido dos pecados dos caldeus. Ele não tem por inocente o culpado. Deve visitar a iniquidade dos caldeus. Por quê? Por causa da sua violência, dos pecados tributos que cobram dos povos, além do necessário, os caldeus estão acumulando bens que não lhe pertencem. Todavia, isso se constitui em dívida que terão que pagar. Quanto menos esperem, os seus credores se levantarão para cobrar as dívidas. Esse é o primeiro ai contra os caldeus, amados. O segundo ai é contra o que ajunta bens ilícitos, usando meios fraudulentos, enriquecendo a custa e empobrecendo os outros. O terceiro ai é contra a violência, ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Tudo que se consegue pela violência se perde. Os caldeus alcançaram a supremacia sobre as demais nações, inclusive Judá, por meio da violência. Edificaram um império babilônico com o sangue de suas vítimas, mas a palavra de Deus não falha. Em 12 de outubro de 539, a grande Babilônia, o terror das nações, caiu derrotada diante do poderoso exército medo-persa sob o comando
de Ciro II da Pérsia, a profecia se cumpre. Isaías 44, 28. Jeremias 50, 51. E o capítulo 51, verso 1 a 11. Então pode ver que as profecias, quando vêm do Senhor, se cumprem. Porém, as falsas profecias dos falsos profetas, elas não se cumprem. É preciso ter cuidado com essas falsas profecias. Há muitos falsos profetas que se levantam no meio do povo, levando muitos crentes ao erro, à descrença e ao abandono da fé. Quarto ai é contra a desumanidade dos caldeus do antigo Império Babilônico. Fala daqueles que embebedam o seu próximo. O profeta está comparando esse tipo de ímpio com os caldeus que usam de malícia e violência. Eles embriagavam os povos e tiravam a soberania. Quinto ai é contra os idólatras. Os caldeus babilônicos atribuíam seus deuses as suas vitórias contra as nações, mas não conheceu o Deus verdadeiro, que reivindica para si toda a honra e glória. Mas o Senhor está no meio do seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Verso 20. Amados, capítulo 3 de Abacuque, a confiança de Abacuque em Deus vemos nesse capítulo. O capítulo 3 é uma recomendação de grandes feitos de Deus em defesa do seu povo. Se no passado o Senhor foi a salvação do seu povo, não deixará de ser também no presente, pois ele não há mudança nem sombra de variação. Primeiro, o verso 2, nós temos aqui o cântico de Abacuque 3:2. Abacuque inicia seu cântico, com esse versículo: ouvi, Senhor, a tua palavra, temi, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque sabia que Deus iria derramar o cálice da ira sobre o seu povo rebelde, a idólatra, usando os ímpios caldeus como um látego de disciplina. Esse mesmo havia interpretado que Deus, a respeito do seu silêncio, diante da iniquidade, da idolatria e a violência que estava em Judá. A enormidade de seus pecados havia ultrapassado os limites da paciência do profeta. E esperava que Deus, em uma resposta à altura, o castigo viria. Deus havia respondido dizendo: se tu tarde, espero, porque certamente virá, não tardará. Porém, Deus faz a diferença entre os caldeus e o povo. Quanto aos caldeus, ele afirma: eis que a sua alma se incha, não arreta nele, e conclui referindo aos que confiam nele. Vamos lá, verso 4. Mas o justo pela fé viverá. No original grego, a palavra é usada, que significa fidelidade, expressa total da confiança do justo em Deus, amados. Amados, nós podemos perceber aqui também, amados irmãos, o capítulo 3, o verso 7, Amós 3:7 diz assim: Deus não fará coisa alguma se antes avisar os seus profetas. Essa verdade vemos aqui todo o plano de Deus. Não há quem busque verdadeiro a Deus que não possa achá-lo, nem que bata e ele não possa abrir. Não há quem se humilhe e que ele não possa exaltar. Foi assim que fez o profeta. Se posicionou diante de Deus, não dando conta ao tempo até receber a resposta. Capítulo 2, verso 1.
como a resposta de Deus mostrou ao profeta, que enquanto ele questionava, nos últimos versículos do capítulo 1, o profeta não se satisfaz com a maneira de ver as coisas. Como é que um injusto pode servir instrumento para corrigir e produzir justiça? Como é possível que Deus santo e justo possa servir da injustiça? Tudo isso parece uma contradição. Contudo, analisamos a palavra de Deus, vemos que jamais compreendemos a maneira de agir. Isaías 55, verso 8 a 11. Está claro, amados, que através de todos os seus efeitos, ele não nos trata de maneira igual ao injusto. A força do ímpio é o seu Deus, mas o Senhor é a força do justo. Salmo 29, 11. A glória do ímpio está nos seus posses terrenos. Porém, o justo tem a vida eterna. Hebreus 11, 24. O ímpio não conhece o amanhã, mas o justo viverá pela fé. Amados irmãos, há um tempo determinado para todas as coisas. Deus exalta a perfeição. Vemos isto no seu modo de agir, nos seus propósitos. Quando ele diz, certado, espero, porque certamente virá e não tardará. Com isso, Deus está dizendo que o profeta, que mal não triunfa para o sempre, Deus havia levantado os caldeus para corrigir seu povo. Mas esses não foram fiéis à determinação de Deus. Eles nem souberam usar o domínio que Deus lhe concedera, por isso seriam julgados. Até o ímpio Deus não julga por seu mero prazer, mas expõe diante dele essas razões de seu juízo. Ezequiel 18, 32. Amados, nós podemos perceber aqui, amados, que Nabucodonosor, isso é uma situação geral do homem, desde sua origem. Então, Nabucodonosor, por sua ambição, todos foram julgados, amados. No capítulo 3, os versos 16 ao 19, apesar da ameaça iminente invasão babilônica sobre Israel, que destruía totalmente a nação judaica, reduzindo escombros a cidade e arruína os campos, animais, as plantas, os profetas confiam no Senhor. Nessa fé descansa e exulta no Deus da sua salvação. Amados, em fonte de respeito da confiança do profeta, iniciamos a fé inabalável nas promessas e misericórdia do Senhor. Ele creu. Glória a Deus por isso, amados. Vamos ler aqui o texto, versos 17 e 19. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produza a oliveira, minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e cujos corrais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Deus, o Senhor, é a minha força. Então, nós compreendemos aqui uma fé triunfante diante das adversidades. Amados, o terceiro capítulo de Abacuque é perfeitamente uma das mais belas expressões de fé, confiança no Senhor da Bíblia. Esse capítulo é um louvor no qual o profeta conta os grandes feitos do Senhor para com seu povo. Expressa profunda esperança para aqueles que confiam em Deus. Salmo 125, verso 1. Mesmo que tudo aparentemente pareça contrário, as chances de vitória sejam as mais remotas.
Esse canto começa com o clamor do profeta. Aviva, Senhor, a tua obra, lembra-te da misericórdia. Verso 2. Ou seja, reaviva-nos. Em outras palavras, volte a manter conosco as mesmas relações de outrora, da antiguidade. O profeta começa a relembrar os grandes feitos do Senhor para com seu povo ao longo da história, desde a saída do Egito, amados, estabelecido em Canaã. Após enumerar tudo o que ele sente afiado à espada dos caldeus atingir impiedosamente a nação, destruindo tudo. A figueira, a videira, o gado, o curral seria levado, a terra seria devastada. Verso 17. Apesar de tudo isso, a fé do profeta era inabalável no Deus da sua salvação. Sim, isso é viver pela fé. 2 Coríntios 5:1. Quanto às barreiras, não são empecilhos à fé. As barreiras não são empecilhos à fé. Repetir. Como diz o apóstolo Paulo, Romanos 8:18, sabemos que em nossos dias o adversário tem arregimentado todo o seu exército para aniquilar de vez com um povo de Deus. Quem sabe esse momento tão qual o profeta esteve vivendo, ou vendo um quadro sombrio à sua frente. O inimigo da obra de Deus e de nossas almas tem lutado na tentativa de ganhar a batalha. Dessa forma, muitos não estão suportando o peso, deserta, abandona. Tudo isso é verdade real, faz parte desse mundo em que é regido pelo nosso inimigo. Mas, apesar de tudo isso, Deus tem uma aliança conosco. O propósito dele para com seu povo é permanecer inabalável. Por isso, faça como o profeta, procure levantar os seus olhos e ver no futuro bem próximo da vitória. Malaquias 4 e o verso 13. Para concluir, amados, ainda como profeta, Deus precisa de intercessores através desse realizar a obra a favor do mundo. Ainda que a realidade seja contrária em nossa época e não haja qualquer sinal de transformação, o justo vive confiando nos propósitos de Deus, que se realizam através de um projeto de justiça, com o qual nos comprometemos. Amados, enquanto cada um não compreende e viver isto, não teremos compreendido a mensagem de Abacuque. Dessa forma, não haverá motivo para esperança. Deus transforma em realidade os sonhos na medida em que quisermos e dispusermos a transformá-los pela fé. Amados, ao longo do livro de Abacuque, deparamos-nos com amados, com uma das mais notáveis declarações doutrinárias: o justo pela sua fé viverá. Capítulo 2, verso 4. Esse texto fez tão notório que se tornou uma das mais importantes temáticas do Novo Testamento, Romanos 1,17. Séculos mais tarde, inspirou Martinho Lutero a iniciar a reforma protestante. Amados, a palavra de Deus é suficiente para corrigir o caminho tortuoso de qualquer pessoa. Apesar da resposta divina nem sempre ser o que esperamos, mas ele é sempre melhor. Quem não se lembra do fato ocorrido na vida de Naamã? Isso acontece porque os caminhos e os pensamentos de Deus são infinitamente mais elevados do que os nossos. Vivamos, pois a fé.
Amados, o que significa a fé em Abacuque? A fé de Abacuque ainda está dizendo claramente que os justos de Judá, apesar do sofrimento pelo qual passaram no altar caldeu, serão poupados, como aconteceu com Jeremias, Daniel e tantos outros. O seu profeta, o Deus mostra ao profeta, amados, que sua compreensão concernente à vida espiritual ainda era superficial e ainda faltava. Abacuque considera alguns aspectos essenciais na vida com Deus. O justo, amados, não vive pelo que vê, sente, percebe, imagina ou pensa, mas pela fé, porque andamos por fé e não por vista. Não que essas coisas não sirvam, vez outra, para alimentar a nossa fé, mas não pode ser considerada fundamentos para ela. Nossa fé está fundamentada no próprio Deus, em sua palavra. O justo está baseado nela, na palavra de Deus. Amados, a expressão é a alma que se incha, capítulo 2, verso 2, refere-se ao orgulho dos caldeus. Mas o justo viverá pela fé, mas ao mesmo tempo é uma mensagem de profundo significado para a fé cristã. Em o Novo Testamento, o justo é quem, proveniente de todas as nações, acolhe a mensagem do Evangelho e é justificado pela fé. Amados, Judá, apesar dos avisos do profeta de Deus através dos profetas, continuava em rebeldia, adorando a deuses das nações pagãs ao redor. A corrupção, a violência, a idolatria estavam no meio de seu povo. Em meio a tantas dissoluções parecia tardar o juízo sobre as nações apostas. Porém, Deus não fala em suas promessas. Quer bem, quer mal, o juízo breve iria, e Deus estava levantando os caldeus para corrigir Judá. Então, vemos que essas profecias em torno do caldeus cumpriu-se claramente, amados. Mas a marca forte do livro de Abacuque é que fala sobre a fé, né? Sobre a fé. Então vemos aqui um profeta que marca a vida dele, a sua fé. E todas as profecias cumpriram-se cabalmente que Babilônia invadiria Israel, ou chamado de caldeus, né? Maravilhosamente ele trata em seu livro diante de tantas situações difíceis, porém Abacuque fala da sua fé. Que maravilha, né? O justo viverá da fé. Ainda que tudo esteja falhando, ainda que todas as circunstâncias dizem não, ainda que todos dizem você não vai conseguir, você não pode, você não tem capacidade. As pessoas julgam a sua aparência, a sua condição financeira, mas não importa. Importa é que você tem fé nele. E Deus vai te responder, e Deus vai te levantar na hora certa, diante de todas as adversidades difíceis que você esteja passando. Saiba que Deus é contigo, e na hora certa Ele vai agir na sua vida.